Agora, quem for pioneiro em novos negócios, e aí eu já aproveito para entrar no gancho da Petrobras. Quem for pioneiro agora vai ter um espaço maior. Em poucos, eu acho que eu posso te falar no curto prazo até. Pensando em Petrobras, aí, Oiapoque. Eu acho que hoje eu sou o maior garoto propaganda do município de Oiapoque. Eu me intitulo assim. Por quê? Por experiências que a gente não vive, mas observa o que o petróleo fez por Macaé. E a Petrobras não é, a gente falando aqui, a Petrobras não é apenas uma empresa que explora o petróleo, é uma empresa de energia. Então nós temos ambiente para isso. Bom, a gente tem insolação 90 graus. A gente tem compensação de meio ambiente para isso. Se a gente não explora o bloco da Foz do Amazonas, a gente deixa para os nossos concorrentes um patrimônio que também é nosso. Onde o Oiapoque entra nisso? A gente tem informação, a gente está participando disso. Eu participei, Rafael e Eduardo, por indicação do senador Davi, à época ele era presidente da Comissão de Meio Ambiente. Me convidou para eu acompanhá-lo como observador. E eu me aproximei muito do tema da exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Conversei, e vai me falhar realmente o nome do professor lá da UFPA, que fez os estudos esses estudos basearam a desmistificação de corais da Amazônia, uma verdadeira falácia. E eu não tenho nenhum tipo de restrição de falar que isso era uma inverdade, porque os estudos todos demonstravam que não existe corais da Amazônia, isso é uma invenção. Quando eu acompanhei isso, me aproximei do tema. A Petrobras mudou a vida, a exploração do petróleo mudou a vida de Macaé. Macaé era uma vila de pescadores, era uma cidade de pescadores no Rio de Janeiro. Com o início da exploração do bloco de petróleo da bacia de Macaé, na bacia de Campos, Macaé, que foi a central logística, ali se concentrou a logística da Petrobras, a cidade simplesmente se transformou, ela entrou no mapa da economia do Brasil. Ela disputava junto com outra cidade também antes desconhecida como os maiores rendas per capita do Brasil, a Macaé e Parauapebas. Macaé com petróleo, Parauapebas com minério de ferro. Duas potências, Petrobras e Vale. Duas potências, duas campeãs nacionais, não no conceito do governo antigo, mas nos conceitos do número dos seus balanços, né? Hoje a gente tem chance de ter uma potência como essa no Amapá. Acompanhei tudo de perto, vi quando a Total, que foi inicialmente, Eduardo, você lembra disso? Foi eles que adquiriram os dois blocos, né, de exploração. Empresa Total Energia, né? Exatamente, que é francesa. Sim. Por que eles desistiram? Eu dialoguei com vários dirigentes, com o presidente nacional da Total, dialoguei. Primeiro que eles têm o planejamento estratégico de investimentos. Como o Brasil deu uma ré neles, o IBAMA deu uma ré no licenciamento ambiental, eles recuaram, mas estrategicamente recuaram para investir nos blocos que eles tinham adquirido na Guiana Francesa. Perfeito. Certo? E aí foi o papel de uma empresa importante, como a Petrobras, que foi lá e trouxe toda a potência de governo para si, renegociou esses dois blocos e deu para nós, não sem força política, certo? Vale destacar. Bancada do Pará atuando forte para levar a base logística para Belém, mas a nossa força política foi maior da gente trazer a base logística para o Oiapoque.
Então, a minha visão, enquanto parlamentar, enquanto cidadão, e vou continuar sendo o garoto propaganda do município de Oiapoque, Rafael, é que a gente tem um mundo para crescer por lá. A gente pode, em alguns anos, ou até no curto prazo, colocar o Oiapoque no ranking, No radar. da renda per capita do Brasil, entre as cidades com maior renda per capita do Brasil. Por quê? Porque o petróleo tem esse condão, tem essa característica, por conta do volume expressivo de produção, que se traduz em dinheiro. Hoje a gente Novos vive uma negócios. crise, novos negócios. Oiapoque, no meu ponto de vista, é um Eldorado, sem medo de errar. Porque como eu participei desde a Total, nos bastidores, olhando o que está acontecendo, eu sei do volume e do interesse que se tem. A notícia, eu não vou saber dos dados, talvez o Eduardo conheça os dados melhor do que eu. Mas o bloco, o bloco geológico da Foz do Amazonas é maior que o cantado e decantado pré-sal brasileiro. A última ou próxima fronteira petrolífera do mundo é o bloco da Foz do Amazonas. Isso é lógico por conta da formação. Eu não sou geógrafo ou geólogo, mas eu sei o que o Rio Amazonas tem de potência. E se ele tem uma potência de superfície, ele tem potência de subsolo. Então, e falo também, porque a gente recebe dia a dia. Eu tenho, que eu acho que é teu amigo também, o almirante, presidente da Apex. Da Apex. Da Apex. Ele manda para mim a cada notícia internacional que sai retratando, Eduardo, da exploração de petróleo do Suriname na Guiana Francesa. Ele faz provocando a gente, suscitando que a gente não deixe passar mais tempo. Então, agora de uma forma mais otimista, eu posso dizer, o Oiapoque é a próxima fronteira. Não só a fronteira geográfica, mas a fronteira econômica. O Amapá pode renascer a partir do Oiapoque, com a Petrobras, com a exploração do petróleo. E mesmo que a gente esteja tratando de um recurso natural finito, de combustível fóssil, exploração de combustível fóssil, eu volto para a minha cantinela aqui de maturidade, é que a gente precisa fazer essa transição. E nós estamos à frente, nós temos, o Amapá tem autoridade para explorar petróleo sem ninguém falar de dano ao meio ambiente. Nós temos autoridade para isso, porque nós temos a maior área preservada do Brasil. O que o Eduardo trouxe aqui de informação sobre Tesouro Verde e chances de monetizar isso a partir da preservação, que é resultado de política pública, mas também de ocupação do homem em cima da terra. A nossa cultura também promove isso, mesmo nós sendo garimpeiros e madeireiros. Com essa cultura ainda somos o estado mais preservado. Então, quando a gente olha para a Petrobras, para nós é uma contrapartida. A gente precisa, como contrapartida do que a gente faz para o Brasil e para o mundo, que a Petrobras invista pesado no bloco da Foz do Amazonas e traga o resultado. E vai começar pelo Oiapoque. Aeroporto em movimentação, e depois eu queria que o Eduardo falasse isso mais de perto, porque eu acho que ele está mais por dentro, mas como eu estive lá na Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, a gente tem atividades que estão impactando nessa negociação por conta da remediação do lixão, né, do aterro sanitário de Oiapoque. Então acabou que eu mergulhei junto com a agência Amapá e junto com a Secretaria de Planejamento no tema. A expectativa é de que 1.500 empregos diretos sejam gerados no Oiapoque. Aí, conversei com um amigo meu, de quem eu gosto muito lá. Lá na cidade, ele é conhecido como Gaúcho, né?
mas ele nem é gaúcho, ele é paranaense, que é o Ney Gonçalves. O Ney Gonçalves, ele tem um restaurante e um boliche. E durante a pandemia, ele enfrentou muitas dificuldades. E ele conversando, disse, olha, eu acho que eu vou embora do Amapá, porque eu fui passar férias lá no meu estado, estou perto da minha família, eu acho que eu posso crescer. Eu disse, não faça isso. Não faça isso, que agora é a chance de você, como um dos empreendedores que acreditam no Oiapoque, se beneficiar disso. E isso eu vou lutar. E aí eu visto agora a minha roupa de parlamentar. Eu vou lutar também para que, numa instalação como essa, os empreendedores locais sejam prestigiados. A população local seja prestigiada. Que o governo federal pegue o MEC e os IFES, que lá aqui é o nosso IFAP, e lá tem um polo do IFAP, e potencialize a educação do IFAP para atenção à exploração do petróleo. Que a logística que seja atendida lá seja buscada inicialmente no Amapá. Eu sei que para uma potência de negócio como é a Petrobras, nós não temos empresas o suficiente aqui para dar conta, para dar suporte total. Mas a gente tem que prestigiar quem está aqui. Luiz, só para pegar um gancho aí, o Eduardo trouxe falar dos bastidores aqui para quem está nos vendo e ouvindo. O Eduardo vai apresentar alguns números que eu acho legal, o impacto que a Petrobras, com tudo isso que o Luiz falou, já está acontecendo na Guiana Francesa, né, aqui no platô das Guianas como um todo. Mas você falou uma coisa bacana nos bastidores, que é, primeiro que você trouxe o gancho, né? Não deixe para começar depois que estiver pronto. Se isso já está no seu radar, comece. Porque quando a coisa acontecer e efetivar, você já está posicionado. Então, eu vou fazer a pergunta que eu fiz ao Eduardo. Se você é aluno, acabou de formar na faculdade, né, como é que você enxerga? Porque você deu bons exemplos aqui nos bastidores. Né? O cara montar um hotel, o cara implantar a parte de gastronomia é importante. Então, a gente estruturar logo para receber uma oportunidade dessa, quem estiver na frente vai sair ganhando. Então, como é que tu enxerga isso no radar? É aquela pergunta. Você já disse que como empreendedor viria. O aluno acabou de formar. O Oiapoque é uma grande oportunidade que está no radar e que tem que estar no radar dos amapaenses? Eu acho que o Oiapoque é obrigatório estar no radar dos amapaenses. E apitando alto. Por quê? A gente tem vantagens. O Oiapoque tem, primeiro de tudo, Rafael, o Oiapoque tem uma vida econômica independente do resto do Amapá. O Oiapoque vive a economia do euro. A Guiana Francesa, São Jorge, através dessa conexão que ela é muito bom. Para a gente ter uma ideia, a língua indígena ela é miscigenada entre o lado francês e o lado brasileiro. A conexão é muito grande entre a Guiana e o Oiapoque. Isso tudo gera um ambiente de economia no Oiapoque que independe do Amapá. Quando eu falo da contrapartida que a Petrobras tem que dar para nós, é porque agora ela vai potencializar infraestrutura e oportunidades melhores e da gente construir uma matriz econômica que a gente estava falando aqui, baseada numa commodity importante no cenário, que é essencial. Hoje está sendo... O petróleo hoje é pauta da eleição presidencial no Brasil. Sim. Então, eu saí formado faculdade, Oiapoque está no radar. No radar. E tem um gancho que eu acho fantástico para ouvir o Eduardo também, é que quando a gente fala de Petrobras, parece que a gente está falando só de petróleo, né? Pô, mas é uma das maiores empresas do mundo em inovação, em tecnologia, em P&D, né, que é fazer o fomento de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles são fantásticos. Eu acho que ganha muito o Amapá, não só como contrapartida para a exploração do petróleo, e aí vir na empresa essa geração de novos negócios e cultura empreendedora, cultura inovativa. Eu acho que traz uma mudança até cultural para o Estado também vir a Petrobras. Mas aqui nos bastidores, Eduardo, você também falou de alguns números, né, do platô da Guiana, o impacto que aconteceu naquela região. O Luiz fez a concatenação agora da proximidade, especialmente do Oiapoque, com aquela região. Como é que você enxerga de impacto aí? Você deu um número de 2020, né?
É assim, pessoal, a gente, lembrando sempre aquilo que a gente vem conversando da coexistência, ou seja, a coexistência sustentável das várias atividades. O petróleo é muito importante na matriz energética do planeta. E a guerra está mostrando isso aí para a gente, né? Essa disparada da inflação que está impactando a vida do brasileiro. A gente fala muito, olha, na Secretaria de Fazenda, a discussão sobre ICMS sobre combustível, né? Tá permeando, tem tudo a ver com isso, né? Combustível. E aí, eu não vou me adentrar muito a potencial, né? Mas vou só dar um dado para vocês terem em mente. No mundo antigo, por muito tempo, o rio Nilo era o maior rio do mundo. Hoje é o rio Amazonas, que era um rio desconhecido. E lá no rio Nilo, a gente tem muito petróleo. Imagina o petróleo que a gente tem aqui, né? Por toda a forma de formação desse combustível, tá? Então, assim, e por um lado também a gente tem uma empresa que desenvolveu muita tecnologia em segurança. Aqui no Amapá, a gente estava se preparando há um tempo atrás para iniciar essa atividade econômica aqui. O Estado se preparou, teve formação, enfim, tudo isso aconteceu e uma fake news interrompeu esse processo. Aí agora, isso é o custo de uma fake news. Olha o desdobramento, o delay que uma fake news criou. Ok. Estamos superando essa fake news. Enquanto a gente está discutindo aqui internamente no âmbito do Brasil, e aí eu faço paralelo com o mercado de carbono, né, a gente está discutindo aqui o que é o melhor, o que é o certo, o que é o errado, o mundo não está parando. E o mesmo veio que a gente está discutindo aqui, se vai explorar ou não, a Guiana Francesa e o Suriname já estão explorando. É a mesma fonte. Só que lá, aí eu vou fazer um paralelo com a Guiana, tá? A Guiana, ela tem 700, não estou falando da Guiana Francesa, tá? É a Guiana mesmo, a inglesa, vamos dizer, né? Ela tem 780 mil habitantes, ou seja, um tamanho muito similar ao Amapá. 2020 terminou aí com um PIB de 4 bi de dólares, ou seja, 20 bi de reais, vamos dizer. O Amapá está com quase 900 mil, 16 bi, ou seja, uma população um pouco mais pobre aqui, mas não tão distante, tá? Já com crescimento, ou seja, eles já estão... O que está acontecendo depois que eles começaram a explorar? O PIB começou a aumentar 80%, 100%, tá? Até 2024, a gente estima um PIB de 15 bi de dólar, vai multiplicar por 3. Sabe o que é isso na renda, na qualidade de vida da população, nas oportunidades? Então, assim, ninguém está falando aqui de fazer de forma assodada, de forma não responsável, mas a oportunidade está aqui, a demanda está aqui. Nós somos um país que consome muito combustível, a nossa matriz logística está toda rodoviária, né? O principal modal é rodoviário. Então, assim, a gente ignorar uma oportunidade dessa, né, num estado como o nosso, é algo assim que é muito difícil, e a gente sim está acompanhando, né? É aquilo que a gente falou, assim, o Estado está preparado, tem mapa de sensibilidade, todas as salvaguardas para a gente garantir que a operação seja segura. A Petrobras tem adotado. Já estão sendo investidos aí no projeto inicial mais de 30 milhões, tá? Isso aí pela própria Petrobras dentro do EAPOC. Então, assim, tem muita perspectiva para o crescimento do município aí num curto espaço de tempo. Eu acho muito interessante esse tema, Luiz, e vou fazer analogia com o nome desse primeiro programa, né, o programa que chama No Radar, eu mesmo saio muito satisfeito, porque eu já escutei falar do tema, mas eu não tinha noção que estava tão próximo, né, que era algo já tão tangível. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo entendeu a magnitude que é ter não só a exploração do petróleo no Amapá, mas é ter uma empresa como a Petrobras, que tem uma cultura de novas tecnologias, de inovação, de desenvolvimento. Por onde ela passa, ela transformou a vida daquela comunidade, e isso é uma realidade. E a Petrobras transformou a vida do Brasil e do mundo em muitas áreas. Eu acho que para quem está nos ouvindo agora, quem está aqui contribuindo com a gente, eu acho que é uma oportunidade de radar real, né, e precisa se preparar, como o Luiz colocou e você está trazendo, né, o que já está acontecendo em outros lugares aqui no Platô das Guianas, é o de um impacto. E o IAPOC tem até uma vantagem. Como você falou, a fake news que atrapalhou lá atrás,
deu o grau de maturidade em alguns setores para que o Oiapoque já se antecipasse. O setor educacional, você já tem uma Unifap lá instalada, você já tem um Instituto Federal, muitos órgãos de governo já estão ali instalados. O Oiapoque reúne as 3 forças. Lá nós temos uma unidade da Marinha, uma unidade do Exército e uma unidade da Aeronáutica. Muito por conta da fronteira, mas isso também dá ambiente para o município, dá ambiente para a cidade. A cidade. Segurança institucional. Segurança institucional. Hoje também a gente tem, pegando mais ainda a institucionalidade como um esteio importante nisso, a gente hoje tem uma brigada do Exército no Amapá. Então, a presença do Exército lá, com o general presente o tempo todo lá, facilita a nossa interlocução e ajuda o município a poder encarar desafios como de sustentar a logística de uma Petrobras. Mas eu fico muito feliz de a política ter contribuído com a vida daqueles cidadãos, porque se não fosse interferência política, aí vou destacar a presença do senador Davi. Se não fosse a força dele, Rafael, a logística estava toda em Belém. E é uma logística bilionária, posso te dizer. Eu queria ter um gancho que a nossa geração dos 40 anos, a gente tem acompanhado muito o debate político de forma raivosa, né? Política não presta, política é só guerra. Eu acho que também é um recado que é importante passar aqui. Política confundida com politicagem. Eu acho que esse debate é legal e a gente vai ter outros entrevistados aqui que a gente vai falar disso também, né? Mas é importante a gente entender o papel da política. Política como ferramenta pública, né? De tracionar negócios, de tracionar oportunidades, de brigar pela garantia de oportunidades e defesa das nossas comunidades. Eu sei que você, como parlamentar, sofre muita retaliação por ser parlamentar somente, mas às vezes as pessoas nem conhecem o trabalho do parlamentar. Aqui a gente destacou o trabalho do Lucas Barreto, o trabalho do senador Davi. Eu acho importante, aí o grau da maturidade, eu vou pegar a palavra maturidade que norteou a gente. Depois de 4 mandatos, eu tenho acompanhado o governador Valdez, hoje presidente do consórcio da Amazônia. Eu vejo os discursos, essa maturidade política que o governador Valdez hoje emprega a serviço da população amapáense é fundamental para que tudo isso aconteça também, para que a gente consiga ter discutido a concessão de terras, de água, de esgoto. Então, eu acho que também é importante frisar essas questões, a maturidade das pessoas à frente dos espaços que ocupam é fundamental também para que a gente consiga dar os passos concretos, dar passos que possam levar e deixar um legado para esse crescimento. Você tocou um ponto importante que vale o destaque. Não pela confiança que ele me depositou, fui secretário de Estado junto com vocês. Mas muitas críticas se dirigem ao governador Valdez. A gente respeita, porque a gente vive no seio da população, a gente sabe que as necessidades são prementes. Mas a discussão sobre maturidade pesa muito nas costas dele. Por quê? Porque ele está enfrentando o período de transição. Ele cuidou por 16 anos desse período de transição. E após 16 anos a gente tem uma infraestrutura pronta, mesmo que a gente ainda não enxergue, mas embaixo da terra, a estrutura governamental está muito ajustada por vários fatores, mas principalmente pela temperança política do governador Valdez. E hoje eu tenho a nítida clareza de por que obras e serviços importantes não estão melhores. É simples. Simples. O Amapá não tinha dinheiro. O Amapá não conseguia fazer investimentos. É porque não tinha duas coisas, a força política, e era totalmente dependente do que o Eduardo já colocou, que era o FPE, e era um repasse por ser um recém-estado, um estado jovem, sem geração de riqueza, sofria muito por isso. E por isso que eu fiz esse gancho com a palavra radar e maturidade. Eu acho que é normal, a gente critica, a gente que teve a oportunidade de fazer, tivemos que sair para fazer faculdade, porque nem isso a gente tinha há pouco tempo atrás, há 2 décadas atrás. Então, e a gente quer a coisa mais rápida, a gente olha
na internet vê um Estado com um monte de coisa e aqui a gente ainda está. Mas é esse grau de maturidade. E é importante, para que a gente não tenha a percepção ruim da política, que essa maturidade acontece com as pessoas também. Né? Não adianta eu achar que eu vou conseguir deixar um legado de pacificação legislativa, de maturidade institucional, com uma pessoa que não tem essa maturidade para o ambiente. Política não é um ambiente fácil. Muitas vezes a gente vê concessão de terra, de floresta, clicou o botão, aconteceu. Não, são décadas de história, de debate. Eu vivenciei isso agora. Eu acho que ontem ou anteontem recebi no meu escritório uma amiga querida e acho que 2 semanas atrás aprovou-se até pelas mãos do senador Davi o piso dos ACS, né? Agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Aí a gente conversando, ela disse, e quando é que o dinheiro cai na conta? O processo é muito mais lento do que a Constituição Legislativa. O processo de tornar prático o que a gente constrói, ele é lento. Agora, ele é lento em não é só para nós, é lento para todas as atividades e é lento no mundo inteiro. Sim. A gente, claro, uns países mais rápidos do que o outro, o Brasil não é o mais veloz de todos, lógico, mas a nossa ansiedade é tão grande que uma luta de 20 anos, após a gente conseguir a primeira vitória na batalha, a gente já quer gozar do espólio da guerra imediatamente, e não é assim, né? Lógico, eu me coloco no papel de quem participou de uma luta de 20 anos, quer gozar dos louros, mas o processo é um pouco mais lento do que isso, né? A gente vivencia aí a transposição dos servidores do ex-território para o governo federal. Eu fui presidente da comissão especial em 2012. Até hoje ainda tem servidores que não foram transpostos. Por quê? O processo é lento, burocrático. É culpa do parlamentar? Não. É a culpa. A gente vai achar um culpado? Vamos achar o culpado. Será que é ele mesmo o culpado? Não. O processo como um todo. Precisa melhor, precisa. Mas o que agrava muito é a nossa ansiedade, o nosso imediatismo de tentar resolver as coisas. Tem até um jargão, no nosso tempo. Tem até entender o tempo das coisas, o tempo da política. O pessoal já está reclamando ali do horário, né? Eu acho que a gente precisa caminhar aqui para um compilado aqui do que a gente conversou. Eu ouso dizer que algumas palavras foram bem marcantes aqui: maturidade, inovação, oportunidades, negócio. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Nosso primeiro programa, a gente não combinou algumas brincadeiras ainda, mas eu vou fazer umas brincadeiras aqui. Vou fazer o Eduardo, nosso convidado, e depois, Luiz, eu quero te tirar da cadeira do parceiro de bancada e te voltar para a cadeira do parlamentar. E eu queria ouvir de vocês dois, assim, o que está no radar de vocês depois de tudo isso aqui pacificado, né? Porque a gente poderia estar falando alguns anos atrás de sonhos de fazer a concessão disso, sonho de ter a legislação para isso. Realizamos, né? E eu fico muito feliz de usar o realizamos, porque de uma certa forma fiz parte do processo. Mas eu queria ouvir de vocês daqui para frente, com todo esse cenário favorável demais que vocês colocaram à mesa, o que está no radar de vocês, né? O que está no radar do Eduardo, né? Olhando para frente, como é que você enxerga o Amapá? Vamos fazer uma brincadeira de 5 anos ali, projeção, né? O que está no teu radar para os próximos 5 anos? Do Eduardo, servidor público, né? Auditor fiscal da Receita, mas também do cidadão, o que ele vê para o Amapá. Depois eu queria te ouvir, Luiz, o parlamentar também, além do cidadão, Tucuju, que eu sei que tem um pé ali no agronegócio, um pé na pecuária, que vive essa história há muitos anos, mas o que o cidadão Luiz e o parlamentar Luiz enxerga no radar aí para os próximos 5 anos? Queria te ouvir também, Eduardo. Bom, pessoal, assim, a gente falou muito assim do presente, né, e resultado desse trabalho, né, de longo prazo, né? Mas o que está no nosso radar, né? São esses projetos que a gente está trabalhando para botar em pé. Então, o Resíduos Sólidos, que é uma agenda fantástica, tá? É inovador, é o primeiro projeto que o BNDES está trabalhando. E o primeiro que o Ministério do Meio Ambiente... Já dá uma pauta nova aí para o outro programa. Exatamente. O Ministério do Meio Ambiente também está com a gente, tá? Assim, o que acontece? O aprendizado que a gente teve com o saneamento, com uma agência reguladora única para todo o Estado, cria um ambiente de negócios muito atrativo. Porque aí uma concessionária não vai ter que trabalhar com 16 prefeituras
16 agências reguladoras, 16 regras. Isso é complexo. Eu posso fazer em blocos, eu posso fazer consórcio de municípios, eu posso fazer uma grande concessão. Então, assim, isso cria um espaço muito interessante para a gente não só trabalhar e inaugurar um novo segmento econômico, que é a reciclagem. Hoje a Amapá recicla 4% só do seu lixo. Não é nada. A gente sabe que 90% dos resíduos sólidos urbanos são recicláveis. Não, a gente... 90%, apenas 10% precisa ser O enterrado. terceiro setor como um todo é uma pauta que A precisa gente amadurecer. tem, olha, a gente tem densidade, olha, o nosso lixo, uma parte orgânica, né? Por exemplo, resíduo do açaí, e tem Do muito pescado. resíduo que é pescado, por exemplo, no Oiapoque, Calçoene, são resíduos ricos que podem gerar ração, biomassa, energia, enfim, tem todo um segmento econômico novo para a gente inserir no PIB. Só com esse projeto aqui, se a gente trabalhar direitinho. Então, assim, tem a questão do consórcio da Amazônia Legal, né, que a gente tem trabalhado já há algum tempo nesse projeto de bioeconomia, para captar aí 1 bi nos próximos 5 anos, junto ao Green Climate Fund, tá, que é o maior fundo hoje internacional, tá, que trabalha justamente nessa pauta ESG, ou seja, governança, meio ambiente, social. Tá? Então, é um projeto bem interessante, não é um projeto que acaba agora 31 de dezembro, ou seja, o Estado continua, né? Os mandatos, eles têm ciclos, mas o Estado do Amapá, enquanto ente, continua. A gente, enquanto servidor, vai continuar engajado aí, enquanto amapaense de adoção aí, para defender essas pautas. No radar do Eduardo, o próximo ciclo, ou seja, agora a gente falando de tempos da política, né? Sim. A gente encerra um mandato do governador Valdez agora em 2022, do qual você é secretário, como eu sou, o Luiz já foi, né? No radar do Eduardo, então, o próximo gestor, né, o próximo governador, vai receber um Estado mais organizado, né, com mais oportunidades mais consolidadas. Como é que tu está enxergando isso? Eu tenho que fazer assim, publicamente esse reconhecimento, esse agradecimento ao governador Valdez e ao cidadão Valdez por ter escolhido isso, de terminar pela primeira vez, assim, não pensar, porque todos os governadores, olha, eu cito Flávio Dino, por exemplo, teve um grande mandato, 8 anos, mas saiu para ir para uma candidatura, ou seja, é difícil essa questão de um político, né, com essa envergadura, abrir mão, né? Então, ele abriu mão para fazer essa transição. A gente está, por exemplo, o Estado do Amapá foi o primeiro Estado a aderir ao Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Tá? A gente iniciou um mandato devendo a primeira parcela da federalização, né, com mais de 180 inadimplências. Enfim, um Estado totalmente desestruturado em termos de finanças, ou seja, né, com vários desafios, não só por conta da situação local, mas por conta do contexto nacional, por essas dificuldades que a gente conversou aqui. E a gente está encerrando assim com a oportunidade de ter aí operação de crédito com o BNDES contratada, saneada, à disposição do próximo gestor, né? A questão da dívida equacionada, enfim, eu acho que a gente enxerga, não tem como não ter um olhar positivo para o próximo ciclo que vai acontecer. Então a gente está muito assim animado aí com o próximo ciclo. Para ouvir o parlamentar Luiz Carlos agora, eu queria passar essa mensagem para os jovens, Luiz, né? Porque, como você colocou bem, o tempo da política. A gente coloca uma lei ou um programa desse e acha... E aí o cidadão mesmo, ele acha que é clicar no botão e o dinheiro já vai cair na conta, ou o impacto da Petrobras chegar aqui, 2 semanas depois já vai ter mudado. Não, ele tem um tempo de maturação, sim, que é normal. Eu vou fazer uma brincadeira rápida essa semana. O Estado do Amapá é o 4º estado do país a usar uma lei de 2016 federal, que é uma lei de inovação, que permite a integração direta entre o mercado, a sociedade e o governo, com uma modalidade de contratação de instituições de ciência e tecnologia, são os ICTs. Olha só, a lei é de 2016, o Amapá é apenas o 4º estado do Brasil a ter um regramento jurídico em cima da lei. E aí a gente colocou no ar, acho que terça-feira lançamos o edital, ontem eu também já recebi uma ligação. E aí, já sai o resultado do edital, eu já aplico a lei quando? Então, o tempo da gestão pública é diferente, sim, do tempo da sociedade, né? Então, eu fico feliz de ouvir isso aqui, já conheci um pouco do que o Eduardo falou, acompanho o Luiz, mas para quem está nos ouvindo, eu acho que o recado é assim, ó, a gente passou um tempo, principalmente pós-pandemia, ouvindo,
o amapaense está indo embora para Santa Catarina. Né? Na nossa geração, fazer faculdade, o amapaense está indo embora para o interior de São Paulo, para Mogi estudar. A realidade é outra. E nós não estamos falando mais de potencial, nós estamos falando de realidade. Né? Falamos do Oiapoque, e nem deu tempo aqui de tratar o pescado, né? O impacto no PIB do Amapá e do mundo sobre o açaí, né? O chocolate que está lá no Oiapoque, não deu para a gente conversar, em Cassiporé, os potenciais dos outros municípios. Isso vai ficar para um outro programa, mas fica uma mensagem positiva de que essa geração vai receber, né, o que está saindo da universidade agora, está desempregado. O Amapá hoje é um estado seguro para você fazer desenvolvimento, para você instalar sua empresa, atrair negócios. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o Amapá hoje é um estado que dá garantia de segurança para que você tenha infraestrutura e condições legais de desenvolver negócios aqui. Isso tem um impacto enorme na bancada federal, né? Por isso que eu queria te ouvir, você que vai para um pleito, vai na tentativa de um novo pleito, de um ciclo de mais de 4 anos, qual é a tua paixão? Né? Por que, de novo, tentar ser candidato a deputado federal? Você já é pelo 2º mandato, teve um mandato, né, e acompanhei, ficou um mandato fora da bancada, ganhou, já estou aqui na torcida para que você se reeleja, mas de onde vem essa paixão, por que essa paixão? E para passar a bola, o que está no teu radar quando eleito? Não vou nem dizer o se, eu acho que a gente está falando de boas notícias, é quando eleito. O que está no teu radar como desafios para o Amapá para os próximos 4 anos? Rafael e Eduardo. Primeiro, a gente se motiva basicamente pela paixão. A gente achar que faz o que gosta, e eu sou advogado de formação, pelos meus colegas era considerado um bom advogado, mas eu me considero um político melhor do que eu era um advogado, e eu gosto de fazer, eu sou dedicado, eu me considero um cara trabalhador, então eu faço isso porque eu gosto, eu trabalho como se fosse uma máquina, e não dá para parar. Então, a motivação, o combustível dessa máquina é a paixão pelo que eu faço. O que eu posso, por que tentar de novo? Porque eu acho que ainda falta fechar ciclos, que a gente pode contribuir. Se eu te disser um sonho dentro do mandato, é que eu consiga construir a partir do meu mandato base para essa sustentabilidade econômica. Eu vejo hoje estados explodindo no agronegócio, na pecuária, com tecnologia, com rentabilidade por hectare, alta produtividade por hectare, alta produtividade no campo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Eu vejo oportunidades que os outros estados gozam, que a gente ainda não teve oportunidade de gozar, e fazer isso para o nosso povo poder viver. É interessante essa fala que ficou muito decantada na internet, de que os amapaenses estão indo para lá, para Santa Catarina. É muito uma paixão de internet. A realidade é dura em qualquer lugar, a realidade é dura em Santa Catarina, a realidade é dura em São Paulo. O desemprego ele é medido no Brasil inteiro. E se a gente for falar de medida de emprego, o Amapá está na vanguarda do aumento de geração de empregos hoje. Então, eu daqui a 5 anos quero continuar no Amapá, quem sabe no Oiapoque, porque acredito que a exploração do petróleo pode mudar a região. Acredito que a exploração dos nossos potenciais, como é o do pescado, pode mudar a realidade. Nós podemos abastecer o platô das Guianas de tudo. Nós, mesmo sendo o último país a colocar o nosso canudinho lá no bloco da Foz do Amazonas para explorar o petróleo, nós somos a empresa, o Brasil tem a empresa com a maior tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. E isso é vantagem comparativa para o Brasil, que vai se desaguar no Oiapoque. Então, muitos sonhos ainda para a gente viver, para a gente seguir sonhando, de que a gente tenha uma matriz econômica bem consolidada, que o jovem possa enxergar novas profissões, que com toda essa arquitetura que foi construída pelo governo durante tantos anos,
e a custo de várias noites em claro, comece a se desdobrar em resultado para a população, que as pessoas comecem a ter acesso ao emprego, que a educação se fortaleça e que a gente comece a viver com melhor qualidade de vida. A gente enfrenta já isso no dia a dia, a gente vê que as nossas ruas melhoraram, coisa que a gente não tinha, um asfalto melhor, que a gente não tinha calçada. Os parâmetros são outros já. Hoje a A gente... maturidade levou para essa cobrança de A gente anda pelo menos uma parte da cidade, começa a receber calçada. Isso impacta na cultura do cidadão. Quando ele for construir a casa dele, por mais simples que seja, ele vai levar em consideração os padrões da calçada, ele vai botar a calçada no orçamento da construção da casa dele, ele vai respeitar a destinação dos resíduos sólidos, ele vai saber que ele não pode fazer uma ligação clandestina nem de água nem de luz, porque o serviço está bom, ele pode ser, a gente vai batalhar e continuar sonhando para que as tarifas sejam módicas, como elas por essência devem ser, que sejam, a gente acaba falando, sejam mais baratas, sejam apenas taxas para as pessoas pagarem pela luz e pela energia, como é no celular hoje, como é no serviço de telefonia. Você tem praticamente de graça o serviço de telefone. Você bota um chip e está acessando de graça. Em algum momento, você coloca R$15 de crédito, isso mantém a rede funcionando. Então, a gente deseja que essa modicidade venha, que a gente experimente. Um dia desse eu escutei uma frase que ficou... Eu li, na verdade, na internet, uma declaração que me deixou muito magoado, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma reflexão. Muitas pessoas olham os Estados Unidos como uma referência, né? E o empresário falou, esqueçam, o Brasil nunca vai ser os Estados Unidos. Naquela primeira leitura eu fiquei chateado, magoado, porque de alguma forma a gente olha os Estados Unidos como uma referência de desenvolvimento e de infraestrutura. Mas, passado alguns minutos, eu refleti e concordei. Não, o Brasil não vai ser os Estados Unidos. Até porque eu não quero ser os Estados Unidos. Eu quero ser o Brasil, eu quero ser o Amapá, eu quero ser a Amazônia, eu quero ser o Oiapoque, eu quero ser Santana, Macapá, Calçoene, quero explorar as potencialidades. O que eu quero? Eu não quero que o castanheiro que manda o óleo da castanha do Pará, castanha do Brasil, para o mundo inteiro, se sacrifique tanto para exercer a sua atividade tradicional de coleta da castanha. Tecnologia para esse povo, oportunidade para esse povo, chance de que os filhos, se quiserem ser castanheiros, que sejam castanheiros, se quiserem ser doutores, que sejam doutores. Oportunidade para isso. Eu não tenho essa pretensão de dizer o que é certo e o que é errado, mas eu acho que a gente tem chance de fazer o nosso modelo, o modelo brasileiro de desenvolvimento econômico, que já tem bases fortes, que se valorize tanto um quilo de arroz como se valoriza um celular. Porque o Brasil é campeão em produção de alimentos. E, de repente, nós somos um celeiro do mundo, mas somos tratados como apenas um país que produz produtos primários. Primário, se é primário, é principal. Então, a gente tem que ganhar essa valorização. E eu quero que isso a gente discute no parlamento. Isso a gente discute no diálogo diário da política. E eu quero que a gente se reforce e refaça esse caminho para que o Brasil seja olhado de outra forma e nós tenhamos o nosso modelo econômico, o nosso modelo de desenvolvimento adequado à nossa cultura, à nossa realidade. E que o Amapá siga dentro desse mapa. Que as pessoas enxerguem a piada que é feita no Amapá, que a gente faz lá em Brasília. Muitos dizem que é apenas uma piada, é verdade. Abre o mapa e diz, aponta aqui onde é o Amapá. Muita gente não sabe. Mas a gente tem redesenhado as nossas fronteiras com tinta da política, com tinta do trabalho, do resultado, e mostrando que aqui no Amapá tem gente que trabalha, tem gente que cuida, e que nós estamos oferecendo ao Brasil bens, serviços e oportunidades que precisam ser reconhecidas e a gente se beneficiar disso também, a população se beneficiar disso.
Então, nesses próximos 5 anos, está no meu radar isso, a gente contribuir um pouco mais, seguir trabalhando nessa plataforma econômica sustentável. Foquei muito no meu primeiro mandato no empreendedor, no pequeno empreendedor, no empreendedor individual, no pescador. Eu acho que depois que a gente deixar eles bem confortáveis, a gente tem que pensar numa estrutura de indústria, a gente tem que pensar na mineração com a potência que ela precisa ser, sem esquecer a lavra garimpeira, a gente tem que pensar no pescador, mas a gente tem que pensar na indústria do pescado, a gente tem que pensar na Petrobras, mas tem que pensar na prestação de serviços que os amapaenses podem fazer em favor disso, a gente tem que de uma forma, de uma vez por todas, romper com a barreira de que no Amapá, na Amazônia, não é lugar para se plantar grãos. Nós não somos cidadãos de segunda classe. Se o Brasil é campeão na geração de alimentos através da carne e dos grãos, por que o Amapá tem que viver olhando a banda passar, vendo a banda passar? Eu não concordo com isso. Ainda que eu não seja um político de discursos contundentes e veemente no embate, mas eu trabalho com energia para que esses preconceitos sejam desfeitos e que a gente realmente participe da economia do Brasil, não só oferecendo um dado de Estado mais preservado, mas que o Brasil olhe para a gente e saiba que aqui tem amapaenses e brasileiros que precisam receber serviços de orientação, precisam receber recurso para cuidar da sua própria vida. Eu vi um filme em que um escritor muito famoso, recluso, de alguma forma fez amizade com um atleta. E o filme mostrava a vida de atleta do rapaz, mas ele era atleta para ele poder entrar numa faculdade, numa escola mais conceituada. E ele conseguiu. E ele desejava ser escritor. E ele, nesse desenvolver no trabalho, sem saber que ele estava ali diante de um grande autor, que ainda que recluso era um grande autor, foi se bebendo. E no dia da avaliação dele, um concurso, o professor avaliador começou a ler a carta e zerou ele, porque o primeiro parágrafo era muito parecido com o primeiro parágrafo da obra-prima do tutor dele. Ele desclassificou. E naquele desespero, o aluno informou e o tutor se dirigiu. Depois de anos sem aparecer, chegou e apontou: olha só aquele ali, daquele quadro. E leu uma nova crônica. E a base da crônica dizia: nem sempre a gente trilha caminhos novos com todos os passos sendo novos. A primeira parte do caminho a gente divide. E lá na frente a gente toma a rédea. Um destino só nosso, um caminho só nosso. Então, a gente tem que trilhar junto isso, porque o amapaense sabe se cuidar, o amapaense sabe trabalhar. Eu recebi declarações muito fortes de pessoas de fora declarando que o amapaense é trabalhador. Então, a gente vai trilhar os primeiros caminhos, quem sabe até nas pegadas de outros, mas em pouco tempo a gente ganha o nosso destino e o nosso caminho. Eu acho que a gente tem muito tem tudo para vencer, e a gente vai vencer. E eu acho que vocês vão estar junto com a gente nessa batalha. Eu acho bacana esse teu depoimento, Luiz, e para quem está ouvindo a gente, fica um pouco do que é o programa, de qual é a ideia, né? Aqui a gente tem, você falou de paixão, né? O que nos move. O Eduardo transpareceu isso muito bem. Aqui não tem nenhum comunicador, a gente está aprendendo, né? Não tem nenhum jornalista, não tem nenhum comunicador, aqui é tudo um pouco do que a gente faz numa roda de bate-papo, na boa cerveja que a gente toma. A caneca é para descontrair, alguns têm água, outros não vou contar para vocês o que tem dentro também, mas é água suja. É para quebrar o gelo, né, Eduardo? Então, assim, é tentar passar uma mensagem, gerar um conteúdo de coisas que estão no radar, né, do que a gente faz, ouvir pessoas que têm muito a dizer
Zé Eduardo, te agradecer a oportunidade de ter participado desse programa piloto. Tenho certeza que você vai voltar aqui em outras oportunidades. Ficou muito tema à mesa, né? Muito tema no radar ainda, né? A gente tem um açaí, uma pauta importante. Você tem a energia fotovoltaica, que tem programas consolidados de governo. 38 empresas já estão baseadas na Amapá, gerando emprego, gerando renda e gerando energia. Né? Eu tive a oportunidade, inclusive, eu sou um que já tem um serviço desse contratado. Uma usina de geração, o governo agora chama fazenda de geração de energia fotovoltaica projetada. A gente está pronto para assinar o convênio. Então, assim, o que a gente quer trazer para o debate são essas oportunidades. O Luiz colocou uma questão que o move, mas isso precisa ser o sonho. A gente é movido por sonhos, e sonhos precisam ter paixão, a gente precisa querer, e esse querer, como você colocou, tem que ser uma trajetória. A gente não sonha e não alcança sozinho, a gente se integra, a gente faz parte, a gente copia e cola, a gente aprende, a gente transcreve. Então, eu tenho certeza que quem vai estar nos ouvindo, não só pela presença do Luiz, do Eduardo, a minha, mas a mensagem que a gente quer deixar é de não mais só de esperança, né? De que a coisa já existe. E tem uma coisa, Luiz, que você falou na sua fala, o Eduardo sempre fala muito, a gente precisa ter orgulho da história, do que já foi feito. A sua palavra é de orgulho, a do Eduardo, eu tenho muito orgulho. E a gente precisa passar, eu acho que é um dos recados que esse formato aqui quer passar também. Né? Por que eu tenho que ir para Santa Catarina? Por que eu tenho que ir para São Paulo? Se eu posso me juntar com meus parceiros aqui e a gente arregaçar as mangas, né? Tem o meu orientador de doutorado, Luiz, ele dizia assim para mim, olha, quer fazer? Faz, mas tem que tirar a bunda da cadeira para fazer. E é isso, tem que arregaçar a manga, tem que levantar. Comece antes de estar pronto. Comece. Então, eu acho que é um exercício. Aqui a gente está fazendo um exercício de dar luz para o que está no radar. Não vá para Santa Catarina, vá para Oiapoque. Perfeito. Eu acho que é o mantra, eu acho que é uma mensagem que fica. Né? E é um pouco do que a gente está tentando passar. Já somos quarentões aqui que já vivemos esse período que a juventude hoje está vivendo. A internet dá voz a tudo isso. Então eu espero que o radar esteja na voz da internet, com a pregação do bem, com a boa notícia, para que a gente possa levar aí essas boas oportunidades para quem está nos vendo, nos ouvindo. E aí aquele mantra que a nossa produção aqui, a Tuca, a Cíntia já tinha feito o dever de casa, né, Luiz? Siga a gente nas redes sociais. O programa Radar tem um Instagram próprio, né? Ajuda @radar. Não decorei ainda. Eu ainda não decorei, peraí que eu vou buscar aqui. @no radar, tô certo? A gente bota depois aqui no link da descrição. Tá, achei aqui, @no radar podcast, ok? Então é isso, siga a gente vai estar também no YouTube, nas redes sociais. É um bate-bola que eu e o Luiz vamos fazer com várias pessoas talentosas. E eu vou terminar aqui, Eduardo, a minha participação hoje, e te fazer um elogio. Né? A gente é colega, se conheceu nesse ambiente de trabalho, 2 secretários de Estado, eu não te conhecia antes. E nas nossas inquietudes, né? Você é um cara muito inquieto, eu também sou um cara muito inquieto. A gente pode citar outros inquietos de governo, né? Como o próprio Luiz. Mas você Teles, é um cara... né? O Teles, né? Eu acho que essa vai contaminando com bem essas inquietudes, né? O governador Valdez é um cara muito inquieto também, então ele trouxe para perto ali alguns inquietos, né? Mas você tem uma grande vantagem, você sabe ouvir. Eu acho que para quem é líder, né, para quem constrói uma história tão importante quanto essa, saber ouvir, e eu aprendo isso muito com você. Estou falando o agradecimento, inclusive, Obrigado. E a parabenização, inclusive, porque me serve de aprendizado. Né? A oportunidade que você tem de ouvir, de avaliar, você tem essa medida certa entre dizer se está certo ou se está errado, não é o que vem de pronto, é a capacidade de avaliar, de mediar, que não é fácil, gestão pública requer muita mediação, você faz isso com categoria. O Luiz Carlos costuma dizer que você é o Tarcísio, como é que é o nome dele? Freitas. Tarcísio Freitas, do governador Valdez. Esse carimbo eu confirmo, você é uma das cabeças brilhantes do nosso estado. Fico muito orgulhoso de muitos desses projetos ter feito parte junto contigo. Fico feliz de você ter vindo de fora para cá. A Amapá também tem esse potencial de atrair talentos, e aqui quando conhece o açaí, o camarão, aqui fica. Então te dá esses parabéns. Acho que não podia ter outra pessoa tão especial quanto você para estar nesse programa. O Teles
também foi convidado, e infelizmente não pôde estar aqui hoje, ficou dodói, mas ele vai ser um dos próximos entrevistados. E Luiz, te devolver a palavra também, além de agradecer, dizer que a gente vai ter outros encontros, né? Pessoas de várias áreas. A gente vai conversar aqui com mulheres lideranças fantásticas do nosso Amapá, com o pessoal da gastronomia, com o pessoal do mercado, com o pessoal das comunidades tradicionais, que tão bem a gente colocou aqui. E o Eduardo veio para apimentar aí, para botar um... Só que ele subiu o sarrafo, né? Ele apertou agora a gente, né? E quem sabe os demais participantes. Mas já te agradecendo também, Rafael, Eduardo, muito obrigado por você topar ser aí o nosso precursor do primeiro episódio do nosso podcast no Radar. E te agradecer também pela aula, porque aqui foram aí umas 2 horas e meia de aprendizado, de troca de informações, de troca de ideias. Eu acho que a essência do que a gente pensou para o nosso podcast, ela está muito bem representada na sua participação hoje. Quero te agradecer imensamente de ter dedicado esse tempo para nós, para a nossa atividade. Agradecer, reiterar a toda a nossa produção aí. Vê se pode, a gente já tem produção, né? Mas a Cíntia e a Tuca, agradecer ao Nildo, do Estúdio Gênesis, que aqui está nos recebendo, né, que nos hospedando o podcast no Radar, e dizer que a gente vai seguir com outros episódios, convidar você para nos seguir nas redes sociais, assim que esse episódio for para as plataformas, façam as perguntas, deixem questionamentos, sugestões nos comentários, que a gente vai interagir para tentar trazer conteúdo importante, de destaque e que acrescente na vida do cidadão do nosso amado Amapá. Antes de passar para o Eduardo, até pegar o gancho que a nossa produção está cobrando. É legal interagir aí com as nossas redes sociais. Você quer ouvir alguém, né? Alguém da sua comunidade, alguma liderança que você entende como uma pessoa que você quer saber o que está no radar, o que ela está fazendo, indica para a gente nas redes sociais, né? Manda ali um inbox para a gente, uma mensagem. Tenho certeza que a gente vai trazer para cá para bater um papo e poder falar um pouquinho mais dos 16 municípios do Amapá, do que é feito nos 16 municípios, trazer para o radar de vocês essa contribuição. Mas, Eduardo, te dar essas saudações finais aí, deixar a palavra com você. Não, só agradecer, tá? Eu acho assim, foi muito bom, né, aprender junto, enfim, com vocês, né, ter esse bate-papo aí gostoso, descontraído, né, eu acho que acrescenta um espaço aí para a gente poder compartilhar informações, né, então, a palavra que eu poderia resumir para vocês dois aí, pessoal, primeiro, assim, sucesso, acho que é importante, tá, e vocês estão contribuindo, tá, para esse debate, né, necessário aqui no Estado, né, e gratidão pelo convite, gratidão pelo Amapá, né, que é uma terra que eu amo muito, enfim, me orgulho muito aí dessa terra que me adotou, né, e tenho certeza aí que a gente aí com essas conversas vai entender cada vez mais, vai poder contribuir cada vez mais para esse desenvolvimento. Então, sucesso e acompanhe o Radar. Pois bem, muito obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Um abraço, obrigado, valeu um demais. Abraço.